Hoje temos uma convidada super, super, super especial e você vai adorar. A gente vai falar sobre o futuro do mercado de trabalho, o que as grandes empresas estão esperando de seus funcionários e como que você, pai ou mãe, pode ajudar o seu filho a desenvolver essas habilidades que são tão necessárias no mercado de trabalho, que vão muito além da faculdade, tá? Ó, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, como que vocês, pais, podem preparar os seus filhos para ele. Vou fazer algumas perguntas aqui para nossa convidada especial, Maíra. Ó, para vocês entenderem como que é a Maíra, é uma pessoa fantástica, além de tudo, né? Além de tudo, não, principal, que ela é uma pessoa fantástica. Então, vocês vão gostar muito do bate-papo de hoje aqui. Oi, Maíra, bem-vinda! Olá! Tudo bom? Tudo bom? Tantos elogios. Vou terminar essa noite me sentindo. A Maíra também é mãe, tem os filhos em casa aí pra cuidar, mas está aqui ajudando a gente, outros pais, outras mães, como que a gente pode fazer para lidar com essa pressão, né, que é o mercado de trabalho e como que os pais podem ajudar os filhos. Mas antes, Maíra, conta para todo mundo o que você faz, com o que você trabalha, com o que você já trabalhou e como que você chegou aí rapidinho, né? Tá bom, deixa eu aumentar aqui um tiquinho. Peraí. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Bom, então vamos lá. Eu sou Maíra Pimentel. Sou mãe do Tito e da Laura. O Tito tem 17, a Laurinha tem 12. Vai fazer 13 agora, dia 16. Então ela no 8º ano, ele no terceirão. Enem chegando aí. E sempre digo, né? Eu sou filha da Rosane e do Wagner. Minha mãe é educadora, rede municipal estadual aqui do Rio de Janeiro. Sou uma carioca que o sotaque não deixa enganar de jeito nenhum. E meu pai técnico, né, da área de tecnologia. Então hoje, aos 44 anos, eu realizo que não podia ser nada diferente, né? Sou empreendedora da área de educação e tecnologia. Há 16 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira e fui me dedicar a entender melhor o impacto das novas tecnologias nos processos de aprendizagem, né? E em 2010, resolvi empreender criando a Tamboro, que é uma startup de educação e inovação. A palavra Tamboro, eu adoro falar o significado dela, é uma palavra indígena que significa para todos, sem exceção. Então, ela fala muito do DNA do nosso negócio, né? Que é acreditar que é através da educação que, de fato, a gente vai conseguir desenvolver esse país economicamente e socialmente, né? Esse país pensando localmente, mas é claro que a gente sempre pensou que é uma solução global. E aí tem muito a ver acho que com o convite da PIV Educacional e do Bruno, né? CPF e CNPJ, que as relações sempre se estabelecem pelo CPF, né? Para a gente bater esse papo, porque a pegada da Tamboro, né? E a gente tem trabalhado com isso. A gente começou com escolas, mas hoje a gente trabalha com empresas e com ensino superior, exatamente falando de desenvolvimento das tais habilidades do século XXI, né? As tais soft skills, que tem muito a ver com o futuro do trabalho e com todo esse impacto que a tecnologia, né, e esse processo de transformação digital que a gente vive tem, acho que na verdade, nos provocado como sociedade, né, Bruno? Mas aí você vai me ajudando, que você sabe que eu me empolgo, começo a falar, você vai me ajudando a guiar aí essa conversa. Exato. Eu tava até fazendo aqui, eu sempre faço um esquema antes da live do que eu quero falar dos pontos principais, mas como eu sabia que era com você, eu falei, não preciso nem pôr aqui que a Maria vai falar tudo que é importante. Eu tinha algumas perguntas aqui, todas elas são bem parecidas e interligadas. Acho que você vai conseguir passar por elas com muita facilidade, né? Mas antes eu queria, né, já que você é mãe, contar um pouquinho da história aí, como é que é... Faz milagre, Maíra? Conta pra mim. Então, menino, mais ou menos, né? É um super desafio, né? Eu tô, inclusive, quase me inscrevendo no curso da PIV Educacional. Porque eu acho que... fazer uma campanha aqui. Na verdade, eu acho que, em parte, eu consigo lidar com alguns desafios que eu acho que a maior parte dos pais vive, né? Especialmente com o Tito, que é o mais velho, que está, né, nesse ano do Enem, que é lidar um pouco com essa ansiedade, a expectativa de que curso de graduação é esse, né? O que eu vou fazer quando eu crescer, né?
E eu tento trazer muita leveza para o Tito nesse processo, primeiro porque ele, diferente da Laura, que ainda está no 8º, ele não tem muita clareza do que ele quer fazer, não, sabe? A Laura, desde muito pequenininha, fala que ela vai fazer arquitetura e design, vai ser a melhor arquiteta desse país, né? Adoro. O Tito não, o Tito já pensou em fazer economia, já pensou em fazer relações internacionais, já pensou em fazer administração, engenharia de produção. Ele nem é um tão apaixonado assim pelas exatas, né? Mas ele acabou, acho que acreditando que esse era um caminho legal para ele, também muito provocado por mim. E por que isso? Porque eu fiz jornalismo, né? Hoje eu trabalho na área de educação há 16 anos, mas a minha formação original foi em comunicação social, em jornalismo. Nunca trabalhei como jornalista, só na época de estagiária. Eu me formei no final da década de 90, então eu peguei a explosão da web, comercialmente falando, no Brasil, né? Então, um dos meus primeiros empregos, o meu primeiro emprego, na verdade, eu comecei como estagiária lá na Petrobras, trabalhando com a parte de internet, e aí eu fui trabalhar no KD. Você sabe o que era o KD, Bruno? KD.com.br? Era o Google da época. Lá na época eu já brincava um pouco de internet. Não, mentira. Você ainda estava na barriga da tua mãe, nessa época. Mas foi. E assim que eu comecei a trabalhar com o mundo da tecnologia, né? Até que migrei aí, fui para a área de educação. Mas eu falo muito com o Tito isso. Eu falo, Tito, eu adoraria que os meus pais tivessem me provocado mais nessa época de escolher a graduação que eu ia fazer, a universidade que eu ia seguir. Porque eu acabei indo para aquele caminho natural. Eu gostava muito de ler. Eu tinha uma professora de literatura, a Zanelli, que era assim, uma mulher apaixonante, daquelas educadoras assim, de você babar. E eu sempre gostei muito de escrever. Já tinha essa, né, uma habilidade de comunicação. Adoro gente, né? Minha grande paixão são pessoas. Então era muito natural eu seguir para esse caminho da área de comunicação social. E por isso eu segui o jornalismo. E eu adoraria que os meus pais tivessem me provocado para sair um pouco da minha zona de conforto, sabe? Eu hoje, como empreendedora, eu percebo o quanto que o meu raciocínio lógico, o meu pensamento matemático ficou atrofiado. Como eu explorei pouco essa dimensão, sabe? E quando você fala de educação e trabalhar com desenvolvimento de pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos, essas habilidades a gente nasce com elas. Todos nós nascemos com elas. Só é que a gente, por conta da nossa trajetória de vida, dependendo do contexto social no qual a gente está inserido, a gente tem chance de desenvolver mais ou desenvolver menos, né? Mas ela está aqui na gente. Então, uma coisa que eu provoco muito o Tito e a própria Laura busquem caminhos para vocês seguirem na universidade ou qualquer, né, outro caminho a partir daí, que tire vocês um pouquinho da zona de conforto. Não pode ser sofrido, senão é difícil manter a resiliência, né? Senão a gente tende a abandonar, e resiliência está aí dentre essas características tão essenciais nesse mundo moderno, né? Legal. Mas também não pode ser tão fácil assim, sabe? E quais são essas características que são essenciais no mundo moderno? São características e habilidades assim, essencialmente humanas no mundo tão tecnológico e digital. Criatividade, né? Você tem um pensamento mais criativo, e aí pensar criatividade não do ponto de vista estético, artístico, né? Dos pintores, dos musicistas, não é isso, né? A gente está falando de criatividade do ponto de vista de pensar, olhar para uma situação, olhar para um problema e fazer conexões distintas e pensar soluções e ideias diferentes para resolver aquela situação em que você tá vivendo, ou pensar alguma coisa mais fora da caixa, como a gente tanto fala. A habilidade de comunicação oral, né? Você saber se falar, se comunicar, passar a sua mensagem, defender as suas ideias de uma forma harmoniosa e saudável. Isso tem a ver, né, com a tal comunicação não violenta. Colaboração, essencial nesse mundo contemporâneo, tão desafiador. Eu brinco, né? Fazer sozinho é possível, mas fazer em conjunto, em um grupo diverso, é ainda mais legal, e a gente anda mais rápido, a gente é mais eficiente. A capacidade de tomar decisão e resolver
problemas complexos, né, que são aqueles problemas que não têm uma única resposta, né, um único caminho. Todas essas habilidades, criatividade, comunicação, resolução de problemas, tomada de decisão, colaboração, tudo isso não sou eu que estou falando. O Fórum Econômico Mundial tem feito um trabalho lindo nos últimos anos, elaborando relatórios, e aí eu acho que fica a dica para quem está ouvindo a gente, né? O Fórum Econômico Mundial, vocês podem aí buscar no Google, eles têm um relatório chamado sobre o futuro do trabalho, The Future of the Jobs. E todo ano, eles atualizam esse relatório e eles vão antecipando tendências dessas habilidades do futuro. Então, eles falam, as habilidades mais importantes até 2000, lá em 2015, eles falavam em 2020, né? Já chegamos. E aí eles falam 2030, e eles vão exatamente ranqueando que habilidades são essas tão essenciais, né? Normalmente eles selecionam as 10 habilidades mais essenciais. E é muito legal a gente perceber que nesse mundo tão tecnológico, tão digital, inteligência artificial, automação, profissões que estão sendo, né, remodeladas, profissões que deixam de existir, profissões que ainda vão ser criadas e a gente ainda nem sabe. O mais lindo que assim, me emociona, literalmente, é perceber que são essas habilidades muito humanas que vão fazer muita diferença. Não é lá na frente, não. Assim, elas já estão fazendo diferença agora, neste mercado que contrata, sabe? E aí tem a ver com essa nossa experiência de trabalhar com empresas, né? E formação dos colaboradores das empresas. Eu acho que o desafio é exatamente a gente conseguir fazer com que esses dois mundos dialoguem, né? Porque é irreversível, né, Bruno? Assim, o impacto das novas tecnologias mudou, né? Mudou a forma como a gente se relaciona, mudou a forma como a gente se vê, como a gente se relaciona com a nossa família, com os nossos amigos, mudou a forma como a gente lida com a nossa trajetória profissional, mudou a forma como a gente lida com a nossa cidadania, né? Então isso é irreversível, isso está posto, né? Partindo da premissa que isso é irreversível, que isso está posto, como é que a gente faz para que essas habilidades essencialmente humanas sejam potencializadas pelo que a tecnologia traz e para que a gente consiga cada vez mais, e aí pensando os desafios, né, de desenvolvimento econômico e social, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, como é que a gente consegue trazer um equilíbrio, né, para isso tudo? Isso é uma coisa que me inquieta muito, né, como um país ainda em desenvolvimento. Na hora que você pensa em postos de gasolina que estão totalmente automatizados, onde vai parar esse fretista, né? Se a gente não desenvolver essas habilidades tão essenciais, especialmente para a base da pirâmide brasileira, e aí? Quais são as oportunidades de trabalho? Quais são esses desafios do futuro que a gente vai lidar? Ao mesmo tempo, se eu for para o topo da pirâmide do Brasil, né, se a gente falar de nós, né, estamos aí, né, com os nossos filhos em escolas particulares, em segurança dentro de casa, né, podendo, muitas vezes, muitos de nós, né, eu, pelo menos, falo muito com os meus filhos sobre uma visão mais global, né? Eu sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro, carioca ali da gema. Eu brinco que só o carioca pode falar mal do Rio. Quero muito contribuir com o desenvolvimento desse país através da educação, né? Por isso resolvi empreender, que como você sabe, Bruno, é um ato com uma certa loucura. Mas eu provoco muito os meus filhos também em relação a essa curiosidade com o mundo, sabe? E eu não tive chance de fazer intercâmbio na minha vida, mas em 2010, enquanto a gente criava Tamboro, eu tive a chance de tocar a operação de uma organização social aqui no Brasil, que era, na verdade, uma organização internacional que veio operar aqui no Brasil também na área de educação. E aí eu tive a chance de conhecer vários países, porque essa organização, o Teach for All, ele tem representação em vários lugares do mundo. E aí eu viajei para muitos lugares, sabe, Bruno? E foi a educação que me permitiu isso. E a minha história de educação é uma história de educação pública, né? Eu estudei a minha vida inteira em rede pública de ensino, escola municipal, depois o Pedro II Federal, depois a Federal Fluminense aqui no Rio. E eu vejo, assim, o quanto que a educação formal e não formal me forjaram
sabe? E aí eu olho para os meus filhos, estou com a Laura aqui na frente dançando, e penso, gente, eu preciso, como mãe, aí voltando à sua pergunta, né, sobre o Casa de Ferreiro, eu certamente falho 1000 vezes com essas crianças, gente, em relação à disciplina, metodologia de estudo dentro de casa. Eu tento, mas muitas vezes eu não consigo. Mas eu tenho uma coisa que eu, de verdade, eu acho que eu acerto, que é nessa conversa muito franca com eles, sabe? Sobre o desafio que é a adolescência, sobre esse vir a ser, né? Gente, eu lembro, né? Nós todos fomos adolescentes aqui, a gente sabe a angústia que é, a gente se sente extremamente poderoso, né? Highlander, assim, né? Imortais. Mas, ao mesmo tempo, é tanto medo, é tanta insegurança, são tantas possibilidades. E, nesse aspecto, eu acho que eu consigo acertar, sabe? Como mãe, educadora mãe. Porque todos nós, como adultos, Bruno, nós somos educadores em potencial, né? A gente não precisa vir da escola de educação para sentir a responsabilidade de ser educador. Né? Eu me sinto educadora com os meus filhos, eu me sinto educadora com primos menores, eu me sinto educadora das amigas e amigos dos meus filhos, sabe? Acho que é uma responsabilidade minha como adulta, né? E aí é muito legal. Então essa parte eu acho que eu acerto. Muita conversa, muita provocação, ampliação de repertório o tempo inteiro. Mãe, o que é isso? Não sei, vamos sentar junto e vamos pesquisar, né? Não respondo nada. Até o que eu sei, eu digo que eu não sei. Só pra gente pesquisar.